Veja no Cidade Livre desta sexta-feira. Foi presa temporariamente a ex-mulher de Tadeu, acusado do assassinato da jovem Gabriele e do filho dela em Vitória do Xingu. Indígenas endurecem discurso e exigem a troca do coordenador da FUNAI em Altamira. Polícia Militar faz balanço da operação de Carnaval 2018. Sem infraestrutura, Ramal dos Cocos prejudica a vida dos pequenos produtores. Essas e muito mais notícias aqui no Cidade Livre, que está começando. Boa tarde. Depois de um crime bárbaro e de grande repercussão no mês passado em Vitória do Xingu, a Justiça decretou e a Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão temporária da ex-mulher de Tadeu, Sônia Pinheiro. Ela foi acusada pelo ex-marido e autor do crime de ter participado do assassinato de Gabriele e do filho dela, Enzo, um bebê recém-nascido. A prisão temporária de Sônia foi expedida pela Justiça de Altamira no último dia 12 de fevereiro. A dona de casa mostrou surpresa ao receber a notícia. Este é o mandado de prisão, Sônia, que a Justiça decretou contra você. E eu estou te dando ciência agora. Este é o mandado de prisão, onde ele te dá a ciência. A decisão da Justiça foi baseada no relato do principal acusado do crime, Elielson Vieira, de 42 anos, o Tadeu. Para a polícia, Elielson contou que a criança morreu acidentalmente após uma discussão entre ele e Gabriele. Em depoimento, Tadeu deu detalhes de como tudo teria acontecido e relatou que Sônia teria participação ativa na morte de Gabriele e do bebê Enzo. Em um trecho do depoimento, Tadeu disse à polícia que Sônia teria usado um pano branco para amarrar a boca de Gabriele. Foram usados ainda lona e sacos plásticos para enrolar a jovem, asfixiando-a até a morte. Depois, Tadeu e Sônia teriam pego o corpo do bebê e colocado em sacos de lixo e teriam levado para a área de mata na ilha conhecida como Cecília, junto com a mochila de Gabriele. Enquanto Tadeu escondia a criança, Sônia teria ficado na embarcação. Ainda no depoimento de Tadeu, ele relata que depois de ter deixado o corpo do bebê na ilha, ele teria ido até Vitória do Xingu e deixado Sônia por volta das 4 horas da madrugada. Segundo a polícia, o depoimento de Tadeu encerrou afirmando que não há mais pessoas envolvidas no crime, apenas Tadeu e Sônia. De acordo com a polícia, Sônia Pinheiro não apresentou nenhuma resistência durante a abordagem na delegacia em Vitória do Xingu e afirmou não ter envolvimento com a morte de Gabriele e do filho e que está tranquila quanto às acusações. Gabriele e Enzo foram mortos no dia 10 de janeiro de 2018 na região do Jacuípe, zona ribeirinha de Vitória do Xingu. O suspeito do crime, Elielson Vieira, o Tadeu, que segundo a polícia teria um relacionamento extraconjugal com Gabriele. Segundo a polícia, ele teria decidido matá-la por se recusar a assumir a paternidade da criança. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Sônia vai ficar presa para a continuidade das investigações. Tadeu segue preso preventivamente no presídio de Altamira. A prisão temporária contra a Sônia tem duração de 30 dias, podendo ser prorrogada. O sigilo telefônico dela deve ser quebrado. A Polícia Civil deve voltar à região onde o corpo de Gabriele e Enzo foram encontrados para mais levantamentos com base nas novas informações. Após investigar um grupo suspeito, a polícia conseguiu desarticular uma quadrilha e impedir um assalto cinematográfico. A prisão aconteceu na manhã desta quinta-feira. O grupo, fortemente armado, estava pronto para assaltar uma agência bancária. A polícia já estava investigando o grupo há algum tempo. A movimentação estranha dos homens e a ficha criminal extensa de alguns deles chamou a atenção dos policiais. Daí, bastou seguir o grupo e chegar até o local onde eles estavam tramando o plano. Assim que invadiu a casa onde eles estavam escondidos, os policiais se depararam com um verdadeiro arsenal. Eram 2 pistolas, 2 espingardas calibre 12, uma carabina, uma espingarda calibre 20, mais de 1000 cartuchos de diversos calibres, 4 coletes à prova de balas e balaclavas. O grupo de agentes formado por policiais militares e civis ficou impressionado com a quantidade de munições encontrada com os criminosos. A polícia acredita que eles intencionavam agir de forma coordenada, atacar o quartel da PM e a delegacia ao mesmo tempo, para evitar que os policiais conseguissem chegar a tempo de evitar o assalto à agência bancária. Nos últimos 2 anos, a cidade tem sido alvo de quadrilhas. Pelo menos 3 assaltos foram registrados nesse período e, em todos os casos, os criminosos agiram com muita violência, aterrorizando a cidade.
Com o grupo preso, a polícia conseguiu impedir o assalto, mas segue investigando a participação de outras pessoas. O grupo, de acordo com a polícia, roubou um supermercado em São Félix do Xingu durante o final de semana, de onde levou mais de R$60 mil. 2 pessoas foram presas com droga no bairro Paixão de Cristo. O rapaz já tem passagem pela polícia. Foi durante uma abordagem de rotina que Isadora Silva da Costa, de 20 anos, e Leonel Amaral de Souza, de 18, foram presos acusados de tráfico de drogas. Com eles foram encontrados entorpecentes e dinheiro. O casal estava nesta motocicleta no momento da abordagem. O veículo foi levado para a delegacia. Os acusados disseram que o entorpecente seria somente para consumo. Sou usuário, mano. E a moto? A moto é de vocês? A moto é minha. Tem documentação, tudo? Hã? Tem documentação do veículo? Tem. Tem sim. Tu é usuária também? De vez em quando que eu fumo. Leonel confessou ter passagem pela polícia. Caso condenados por tráfico de drogas, os suspeitos podem cumprir de 5 a 15 anos de prisão. Tu já tem passagem pela polícia? Só quando era de menor. Na Avenida João Coelho, também durante uma abordagem de rotina, a polícia prendeu Patrick. Ele e estes outros 2 rapazes estavam nesta caminhonete que, segundo a polícia, pertenceria à FUNAI. Dentro do veículo foram encontradas drogas e balança de precisão. A polícia também apreendeu 2 celulares. Os rapazes que estavam com Patrick foram liberados pela polícia por não terem envolvimento com o caso. Patrick já tem passagem pela polícia. Sobre a apreensão da caminhonete que seria da FUNAI, nós tentamos contato com a FUNAI Brasília, mas não conseguimos retorno até o fechamento desta edição. E veja a seguir, indígenas continuam ocupando a FUNAI e exigem a troca do coordenador. Moradores sofrem com a infraestrutura ruim do Ramal dos Cocos. Polícia Militar faz balanço da operação de Carnaval 2018. Após 8 dias de ocupação, os índios que protestam por mudança na coordenação da FUNAI em Altamira resolveram endurecer o discurso e exigir a atenção do governo federal. Indignados com a demora do governo federal em responder às reivindicações, os indígenas radicalizaram o movimento nesta quinta-feira e atearam fogo em pneus. A via que passa aqui em frente, a sede da FUNAI em Altamira, foi isolada. Só passa por aqui quem tem a autorização dos indígenas. A fumaça era um recado claro. A demora em responder às reivindicações está irritando os povos indígenas. Não estamos mais suportando mais, né? Qualquer hora a gente pode estar tomando outras atitudes que a gente não quer que aconteça. Nós só queremos ser ouvidos, né, por pessoas aí que têm poder de decisões para nos ouvir. Até no momento nós não estamos tendo nenhuma resposta. 6 etnias participam da ocupação. A pauta de reivindicações não é nenhuma novidade para as autoridades. Além da demarcação de terras indígenas, as lideranças pedem que grileiros e fazendeiros sejam retirados das terras já demarcadas. Principalmente a TI Pterel, que é a nossa terra. Hoje nós estamos com já um tempo com quase 30 anos de luta, né? Primeiramente veio a demarcação, a homologação e saiu para fazer a desintrusão. Hoje nós sabemos, nós estivemos várias vezes em Brasília, né? Nós sabemos que tem recurso para fazer a desintrusão e não sei por qual motivo está sendo tão demorado, né? A ocupação iniciada há 8 dias já foi informada ao Ministério Público, ao governo federal e à empresa que gerencia as obras condicionantes previstas no PBA indígena de Belo Monte. Até agora, os líderes do movimento não receberam comunicados ou anúncios de agendamentos de reuniões. O prédio está fechado e a coordenação local não é mais autorizada a falar em nome das etnias do Xingu. Um clima de tensão que só piora com o tempo. Não só nós e Paracanã que tomemos essa decisão, como as outras etnias estão aqui nos apoiando, tá junto conosco, né? Tomaram essa decisão e estamos dizendo assim, se Brasília responder para nós, olha, hoje mesmo ela dando decisões que o administrador não permaneça mais no cargo como administrador, a gente pode estar até
como se diz, se retirando, desocupando, né? Mas no momento, até no momento, nós não recebemos nenhuma decisão. A falta de diálogo e a demora na reorganização das áreas identificadas como pertencentes às aldeias indígenas tem sido o pano de fundo para uma série de conflitos na região. Além da Cachoeira Seca, há conflitos na Volta Grande do Xingu, em Anapu e Uruará. A insatisfação entre os povos é latente e os movimentos de protesto vêm se intensificando. O comando da Polícia Militar fez um balanço da operação de carnaval deste ano. Os números de ocorrências registradas e atendidas mostram que o carnaval em Altamira foi tranquilo. A Polícia Militar realizou a operação de carnaval entre os dias 8 e 14 deste mês. A operação teve apoio também do Detran, que fez diversas operações na cidade e apreendeu dezenas de veículos que estavam trafegando com documentação em atraso e também abordaram carros em busca de armas e drogas. As operações da Polícia Militar não ficaram restritas apenas em locais onde havia a presença de foliões durante este carnaval. A polícia realizou vistorias em bares da cidade, atendeu diversas ocorrências em bairros mais afastados, onde também aconteceu a apreensão de armas de fogo e também de drogas. Na semana do carnaval foram feitas as seguintes prisões e apreensões. 509 pessoas foram abordadas, 298 veículos foram abordados, 17 adultos foram presos em flagrantes, 2 adolescentes foram apreendidos, uma arma de fogo apreendida, 2 armas brancas apreendidas, 8 veículos foram recuperados, 3 homicídios registrados, 20 roubos, 13 furtos e 1 estupro. Nas noites de carnaval, a polícia manteve a segurança dos locais de festa. 25 policiais militares estavam nas ruas. Para o comando da PM, diante desses dados do NIOP, o carnaval deste ano foi considerado tranquilo. Bem, esse ano o carnaval aqui de Altamira foi um pouco diferenciado, porque nós não tivemos um local fixo onde as pessoas pudessem festejar, os blocos pudessem passar. Foi em ruas de bairros diferentes. Mas não foi dificuldade para a polícia não, porque nós, em todas as ruas que estavam acontecendo desfile de blocos, a Polícia Militar estava presente. E o grande diferencial desse ano foi que nós tivemos participação de todos os órgãos de segurança envolvidos na Operação Carnaval. Tivemos a Guarda Municipal, tivemos o Departamento de Trânsito Municipal, tivemos o Detran, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, Polícia Civil, e nós fizemos um bom trabalho e conseguimos combater a criminalidade nesse período. Dá para considerar que foi tranquilo. Como eu falei anteriormente, nós tivemos o grande apoio dos órgãos de segurança e isso deu de certa forma, segurada nas pessoas que estão com o intuito de praticar o mal, praticar algum tipo de crime, utilizam a motocicleta para isso. Então, com a fiscalização de trânsito, nós conseguimos reduzir, retirando esses veículos da mão desses criminosos, que foram aproximadamente 266 veículos recolhidos por parte do Detran. A falta de obras de recuperação nas vias rurais sempre prejudicaram a vida do produtor. Quem vive nas áreas mais próximas da cidade se vira como pode, mas o trabalho para escoar a produção é grande. Um exemplo dessa dificuldade vem acontecendo no ramal dos cocos, como mostra a reportagem de Karina Pinto e Jean Rodrigues. Se está difícil para o caminhão, imagina para os motoqueiros. Bastante complicada mesmo. Isso aqui é uma porcaria. Isso aqui é entrando e saindo todo tempo desse jeito. A estrada tá ruim, tá tudo... Aliás, a Altamira tá toda ruim. Não tem jeito. Mesmo de moto é difícil, né? Mesmo de moto, de carro, Altamira e os travessões estão pior. Principalmente pra cá. Tá feio, né? Feio. Mas deu jeito vir? Fazer o quê, né? Nós estamos na estrada identificada como Ramal dos Cocos. Na área onde nós estamos, a jurisdição é do município de Altamira. Ali, mais para frente, a jurisdição é do município de Vitória do Xingu, mas apesar de ser dividida ao meio e depender de 2 municípios, quem mora do lado de cá ou quem mora do lado de lá enfrenta o mesmo problema, a falta de infraestrutura. Sem condições de trafegar pelo trecho que pertence à Vitória do Xingu, nossa equipe precisou voltar e registrou cenas lamentáveis de desrespeito aos cidadãos. Seja de moto ou de carro, todo mundo precisa reduzir a velocidade e deslizar na lama. Nem mesmo as prestadoras de serviço escapam do sufoco.
Enquanto o produtor tenta chegar até o asfalto com sua produção, a jovem enfrenta dificuldades e por pouco não cai. Precisa tirar, né, o cereais da roça, não tem? Aí, numa situação dessa aí, fica difícil. Aí não tem prefeito, né? No verão é poeira, no inverno é essa situação aí. Situação aí, ó. Tá feio o negócio, ó, filho. Nem todo mundo dá sorte e muita gente acaba deixando a moto para trás. A revolta é tão grande que muitos trabalhadores nem gostam de falar sobre o assunto. Não deu para vir de moto não, moço? Caiu lá atrás, foi? Para seguir viagem, muitos tiram o paralamas da moto. Tem que tirar, porque senão não vai para frente não. Só um pedacinho desse aí a gente fica se batendo aí, o pessoal só gastando milhões e milhões e a gente no sofrimento aí. Todo mundo abandonado aí. O negócio aí é feio, quando chove aqui pra gente que trabalha aqui na rua, é ruim demais, ó. Sofrido, né? Sofrido. A gente viu aí que tu vinha direitinho, quando chegou nesse pedaço mais complicado aqui, o negócio teve que sair de cima da moto. É o jeito, porque senão cai, quebra, né? Aí a gente fica nessa luta aí todo ano. Difícil, né? Difícil, difícil mesmo. Paga tanto imposto. Os impostos que a gente paga, não sei pra onde é que vai, não. A assessoria de comunicação da Prefeitura de Vitória do Xingu informou que iria enviar uma equipe ao ramal esta semana para fazer uma avaliação e que ainda nesta semana outra equipe iria fazer um trabalho paliativo para pelo menos melhorar o tráfego no local para aguentar o inverno. A Prefeitura disse ainda que depois da estiagem das chuvas é que fará o trabalho completo no ramal. Nossa equipe de reportagem voltará ao ramal para conferir os trabalhos paliativos. Você vai ver a seguir, Pará lidera número de acidentes de trabalho na construção civil. Você vai ver mais flagrantes da cidade e também vai conferir as programações da igreja para este fim de semana. O Pará é o estado da região norte onde mais ocorrem acidentes de trabalho na construção civil. A situação traz prejuízos para o setor e sequelas para os trabalhadores. Nos últimos 6 anos, o Ministério da Previdência registrou quase 32 mil casos no norte, 40% deles no estado do Pará. Aqui em Altamira, o Sindicato da Classe disse que esse grande número de acidentes de trabalho está ligado aos contratos informais. Os dados mostram a escalada de acidentes na construção civil no Pará, entre os anos de 2010, quando eram 1.578 acidentes, e 2014, quando chegaram a 2.722. Em 2015, houve queda de quase 37% nos registros de acidentes. O setor é responsável por 10% do PIB, que é a soma das riquezas do país, e só no Pará mantém 42 mil postos de trabalho. O Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho calculou o volume de despesas do INSS entre 2012 e 2016, só com o afastamento de trabalhadores envolvidos com a construção de edifícios de todo o país. Os gastos chegaram a mais de 423 milhões de reais. Isso porque muitas atividades ocorrem em ambientes informais no Pará. Lembrando que é obrigação da empresa ou do dono da obra oferecer equipamentos de segurança para os empregados trabalharem. E também é obrigação do empregador usar. Aqui em Altamira é de responsabilidade do Ministério do Trabalho fiscalizar essas obras, mas infelizmente aqui não existe auditor fiscal lotado. O responsável pelo Ministério do Trabalho em Altamira não quis gravar entrevista, mas disse que em casos de denúncia, um auditor vem da capital do estado e que não há auditor no município por falta de concurso público. A quantidade de acidentes de trabalho no setor da construção civil em Altamira está ligada à falta de treinamento, falta de equipamentos de proteção aos trabalhadores e principalmente às empresas, que em sua maioria preferem contratar trabalhadores informais, ou seja, sem registro, porque sai mais barato para o contratante. O número de acidentes da construção civil realmente nos preocupa muito, né? E um dos fatores principais nessa questão do acidente é essa informalidade. É através das empresas que não registram carteira, né? Elas não dão EPI para o trabalhador, muitas vezes quando fornecem o EPI, mas elas não dão um treinamento, uma conscientização, e aí o trabalhador sem equipamento, ele acaba acontecendo os acidentes. Então, é um dos pontos principais é a questão disso aí. Esse dado aí é que passa pelo INSS. É quando existe um acidente e você abre a CAT, a empresa abre a CAT, a Comunicação de Acidente de Trabalho. Os acidentes informais, muitas vezes, não chegam nem ao conhecimento do sindicato, porque o trabalhador se acidenta na obra, a obra é informal, o trabalhador também, lá ele
paga o salário do trabalhador por 30 dias, se precisar, né, ficar 30 dias, ou às vezes ele volta para a obra, ou às vezes nem volta. De lá mesmo ele já dispensa o trabalhador. Então, esse número, ele é um número formal. O informal, a gente não tem muito conhecimento. Aqui no sindicato, a gente recebe. O trabalhador ainda tem essa conscientização, mesmo ele sendo informal, ele procura o sindicato para comunicar. E acaba o sindicato fazendo esse trabalho de fiscalização, de orientação e buscando o proprietário da empresa para ver se consegue resolver essa situação. Aqui em Altamira, 60% dos casos de acidentes são empregos informais, segundo a presidente do Sindicato do Setor Madeireiro e da Construção Civil. Em 2017, só no sindicato foram informados 8 acidentes de trabalho com trabalhadores informais e 6 formais. 3 pessoas morreram em acidentes de trabalho e estavam de forma ilegal na obra. 2 que trabalhavam legalizados também morreram no ano passado. Para o setor, uma das maiores deficiências é a falta de fiscalização nas obras. Nós aqui em Altamira, nós não temos auditores fiscais. Então, quando há necessidade, a gente pede uma fiscalização a Belém. Sabe que o Estado do Pará tem uma deficiência muito grande, como todo o Brasil, de auditores fiscais. A última fiscalização que veio a Altamira exclusivamente para a construção civil já fazem 3 anos. Então, hoje, quem faz esse papel é o próprio sindicato. Então, a gente precisa maior número de fiscalização, auditores fiscais permanentes, para que a gente possa fazer um trabalho. Por quê? Tendo esse pessoal aqui do Ministério do Trabalho, as empresas elas vão, né, fazer mais o seu papel, cumprir mais o seu papel. O flagrante de hoje foi enviado por um telespectador. Fotos tiradas na rua Magalhães Barata mostram um buraco e muita terra remexida em frente a este prédio. Aqui existia uma árvore antiga que foi arrancada pela raiz. Quem tirou a foto diz que a espécie foi arrancada em um horário de pouco movimento e ninguém percebeu a ação. Indignado com a situação, o morador resolveu denunciar. Já começam hoje as vias sacras internas nas igrejas, que ocorrem todas as sextas-feiras da Quaresma. E lá no Santuário de Nazaré, os fiéis percorrerão 15 casas do bairro Catedral, lembrando as 15 estações pelas quais Jesus passou carregando a cruz até o Calvário. E sábado também é dia de formação para os catequistas de todas as paróquias de Altamira. Vamos conferir os detalhes na agenda. Na Catedral tem adoração ao Santíssimo Sacramento hoje às 18 horas, seguida de via sacra na igreja às 19 horas. No domingo haverá missa às 8 e às 19h45. Na Igreja Perpétuo Socorro acontece via sacra hoje às 19h30. No domingo tem missa às 8 e às 19h30. Na Imaculada Conceição tem via sacra interna hoje às 18 horas. E no domingo missa às 8 e às 19 horas. Na Igreja São José acontece missa hoje às 19 horas. Na Nossa Senhora Aparecida do bairro Liberdade, missa sábado às 19h30. No Santuário de Nazaré tem via sacra hoje às 19 horas, começando na igreja e saindo para 15 casas de famílias, lembrando as 15 estações pelas quais Jesus passou carregando a cruz até o Calvário. E haverá também missa sábado às 19h30. Na Sagrada Família haverá missa domingo às 9h30 e na São Domingos de Gusmão, missa domingo às 10h30. Só de Livre termina aqui. Continue nos acompanhando pelo nosso site cidadelivre.com.br e também na nossa página do Facebook, no Instagram e no aplicativo. Um excelente fim de semana a todos e até segunda-feira.